Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo a nosso último vídeo sobre essa temática, que é a da maternidade. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou Priscila Cardoso, sou uma mulher de pele clara, cabelos vermelhos, cacheados, curtos. Atrás de mim, uma parede laranja, com prateleiras com livros e alguns enfeites, inclusive alguns de maternidade. Eu sou professora no curso de Serviço Social, aqui no campus Baixada Santista, e componho a Comissão Permanente Mães Unifespianas. Também sou coordenadora de um projeto de extensão e a base ERES, Maternidades e Coletivização dos Cuidados, e membro fundadora do coletivo Materna Ciência. A gente viu, né, no primeiro vídeo, uma discussão um pouco de que é a maternidade nesta sociabilidade que a gente vive, que é o capitalismo, é uma sociedade patriarcal e racista. Depois a gente entendeu, né, como a partir, então, da vivência da maternidade nessas condições, a gente acaba tendo uma sobrecarga materna muito grande, o que traz questões para a saúde mental, né, das mulheres mães. E vimos ainda, no segundo vídeo, essa realidade, né, em números, em muitas pesquisas que demonstram o que isso traz de impacto na vida de estudantes, na carreira de docentes, de pesquisadoras e na saúde dessas mulheres mães. E aí agora a gente vai ver aqui, né, na especificidade, alguns aspectos da especificidade dessa saúde mental materna, deste momento da vida que é da maternidade. Importante dizer, né, que a gente aqui também entende que isso inclui pensar pessoas que gestam, homens trans, em outras condições que não só na condição de ser mulher. Bom, quando a gente fala, né, e aqui eu vou trazer alguns slides da psicóloga materno-infantil, Bruna Lira, que é uma grande parceira, que já esteve em alguns cursos comigo, e que também está no nosso curso do Iabás e Erês, que a gente faz de formação para multiplicadores e multiplicadoras aqui na Baixada Santista, de prevenção à violência obstétrica e incentivo à amamentação. A Bruna vai trazer para a gente, a partir de vários estudos, claro, né, que a gente tem esse período chamado de ciclo gravídico puerpural, que é o ciclo pelo qual passa, né, as pessoas que gestam, as mães, mulheres, desde a gestação até o pós-parto. Nesse período, esta pessoa, né, esta mãe, essa mulher, essa pessoa que gesta, vai viver muitas vezes, ele vai ser um momento disparador ou agravador já de alguns transtornos mentais existentes. A gente tem tanto emocionalmente, né, aspectos que vão propiciar isso, quanto hormonalmente. Então, mulheres com diagnóstico, por exemplo, de transtorno psiquiátrico, têm uma tendência maior a uma gravidez não planejada, por exemplo. A gravidez vivida como uma crise, né, como uma transição. Isso vai ter muito as influências de história de vida, histórico de saúde, internações anteriores, momento financeiro, e a questão, né, da renda acaba sendo um pilar da saúde mental que muitas vezes a gente não observa. Quem é a mulher que a gente está falando? É negra, lésbica, com deficiência, autista? Por isso a gente gosta muito de usar a ideia de maternidades no plural, né? Pobre, sofre violência, porque são formas distintas de viver a maternidade. E a gente tem mudanças biológicas, psicológicas e sociais, mudanças hormonais bruscas, uma crise de identidade e, portanto, um mar de incertezas. Esse período que a gente chama de ciclo gravídico puerpural vai ser marcado por todas essas questões.
Há uma grande falta de atenção com a saúde mental, né, durante a gravidez. Na tese de Maíra Gonçalves Pereira Lucas, que é pediatra, ela vai trazer que a saúde mental da gestante no Brasil, conforme a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, né, ela vai apresentar aqui alguns dados. Gestantes de 18 a 49 anos tendo de 10 a 15% de depressão gestacional. 90% dessas já haviam recebido prescrição médica para o tratamento de depressão. Entretanto, 2 semanas antes da passagem, né, do IBGE, 70% delas não usavam mais a medicação. 40% dessas mulheres nunca buscou um serviço de saúde para cuidar da depressão. Então, é importante a gente ver o quanto a saúde mental é algo ainda muito não visto, embora a gente tenha avançado muito, e que aspectos já presentes na vida dessas mulheres e pessoas que gestam acabam, durante esse ciclo gravídico puerperal, aparecendo de uma maneira muito mais potencializada. No período, né, que envolve aí o parto, ele é um período de muitas incertezas, né, um salto no escuro, um momento imprevisível, desconhecido, de falta de controle total. O parto ele é um processo abrupto, o sentimento de parto é como uma amputação, está saindo de você uma parte de você que esteve por ali por quase 10 meses. É um momento de memórias carregada, que vai ser carregada depois pela vida inteira, que vai trazer impacto na vida dessa pessoa, dessa mulher, mas também na vida do casal. E, infelizmente, com um índice muito alto ainda no Brasil, né, de 25%, nós vamos ter a vivência de pessoas que gestam em mulheres da violência obstétrica, né, o que traz como consequência um transtorno de estresse pós-traumático após, né, uma situação emocionalmente intensa. Então, você tem ali na gestação uma série de mudanças hormonais e uma série de questões de incertezas, inseguranças que vão te conduzindo por esse mar aí de oscilações de emoções. Aí você vivencia o parto, né, e tem todas essas questões, e aí chega o puerpério, que a gente pode dizer que é o 4º trimestre da gravidez. O período do puerpério, ele é uma esterogestação, ele é uma gestação fora do corpo. É o momento que você começa a se conscientizar de uma nova realidade, né? E uma nova realidade que envolve muitas privações de sono, de muitas vezes de alimentos, de pessoas, da sua vida, como era antes do parto. O tempo de duração, né, quanto aos aspectos emocionais, é tido na literatura como por aproximadamente 2 anos. Então, o puerpério não são aqueles 40 dias, 45 dias que costumava se dizer, né, do resguardo. Ele é um tempo longo, né, para algumas mulheres, muitas vezes além desses 2 anos. Muitas vezes, durante esse puerpério, você tem ainda a condição desta mulher ter que cuidar de outros filhos, dos filhos mais velhos, ou de idosos. Um medo muito grande e uma insegurança em relação ao seu trabalho, a volta ao trabalho, né, e um grande impacto financeiro na vida de mulheres autônomas. É o momento também que se desenvolve ali o processo da amamentação, que é impactada diretamente por ter ou não suporte para aquilo, né? A gente vê muitas vezes as propagandas e as campanhas de amamentação, que a criança já vem, já vai para o peito e consegue mamar lindamente, a mulher toda arrumada, e esta não é a realidade, né? Isso tem a ver com aquilo que a gente discutiu lá no vídeo 1, sobre a
maternidade idealizada e romantizada. A amamentação, muitas vezes, é um processo de muito sofrimento físico, inclusive, com dores, né? Com dificuldade da criança na pega do bico, até ela se acertar. E isso traz, obviamente, várias questões, não somente físicas, mas emocionais. Esse período também é vivenciado por muitas mulheres, uma grande maioria, o baby blue, que é essa tristeza, né, pós-parto, e muitas mulheres, a depressão pós-parto. Nesse período inicial, né, no Brasil, 4 meses, nos serviços públicos, 6 meses, mas em termos de estudantes não são esses mesmos tempos, né? Nós temos período de licença maternidade, que muitas vezes é encarado tanto pelo empregador, pelos docentes, né, como férias, um tempo vago para escrever, e pela própria mulher. Eu, quando estava gestante, eu pensava, não, nossa, no período da licença maternidade, eu fiz uma lista de tudo que eu ia ler, dos projetos que eu ia escrever, triste ilusão, né? Então, a gente acha que vai ter um tempo com tranquilidade para ler, um tempo de sobra para trabalhar, para fazer o trabalho de campo de pesquisa, um tempo ocioso, e na realidade o que a gente tem, né? Uma nova condição de vida para essa mulher, uma sobrecarga mental e emocional, cuidados integrais de um ser que depende completamente de você, né? Alterações hormonais e emocionais, reorganização da vida e da própria identidade. E a privação do sono, que de fato, né, é até um instrumento de tortura em algumas situações, né, de guerra, enfim, e que acaba alterando muito também as emoções dessa mulher. E aí, né, por que a gente está falando tudo isso? Para dizer que não dá para tratar igual aqueles que têm condições distintas. Como é que a gente pensa em tratar as mulheres, pessoas que gestam, que estão neste período, né, da vida, neste momento, quer seja da gestação, quer seja pós a sua licença, voltando, quer seja mulheres que têm filhos ou filhas com idades já maiores, mas que também vivem várias questões da maternidade, né? Como se fossem iguais a todas as outras pessoas que estão ali naquela turma. É necessário tratar a diferença com condições diferentes que possibilitem, né, a reversão da assimetria de gênero, quando a gente pensa essas desigualdades dentro da academia, mas também como uma forma de cuidado com esta mulher, né? Ou seja, quem cuida de quem cuida. É preciso, né, o ditado africano, que muita gente usa e que é lindo, é preciso uma aldeia para criar uma criança, de fato. Mas também é preciso uma aldeia para apoiar uma mãe. Aqui tem umas fotinhas de algumas docentes, estudantes da Unifesp e suas crias, para a gente humanizar um pouco essa relação, entender que a gente está falando de pessoas que necessitam também de cuidado e de apoio, né? E aí, você pode me perguntar, mas Priscila, o que eu posso fazer? Como é que eu vou ser apoio para essa mulher mãe, para essa estudante, para essa docente, para essa pesquisadora? Bom, a gente não tem uma fórmula, né, de bolo, uma receita, mas algumas coisas podem ser pensadas. Como é que a gente pode ser a aldeia que apoie, né, essa mãe? Primeiro, uma coisa importante é conhecer sua turma, né? Conhecer. Há mães ali, né, na apresentação que você faz, que tem a troca ali um pouquinho para saber quem está ali, de onde vem, enfim. Você pergunta se a pessoa é mãe, né? Se a pessoa é pai. E qual será a condição de maternidade ou de paternidade ali presente? É uma mãe solo? É uma mãe que tem rede de apoio?
é uma mãe que tem condições financeiras que a deixem mais tranquila, né? Conhecendo essa turma, né, e identificando ali as mulheres mães presentes, é uma mãe de um bebê, né, que ainda mama, é uma mãe de uma criança atípica, né? Conhecendo essa realidade, observar no dia a dia o comportamento dessa estudante ou da sua colega, né? Com sinais como apatia, sono, ansiedade, irritabilidade, uma compulsão ali alimentar, que podem demonstrar que alguma coisa não está bem, né? E que pode, inclusive, se tornar um surto em algum momento, né? E aí tem aqui alguns vídeos falando também sobre como lidar com isso, mas que a gente muitas vezes pode impedir que chegue nisso. No vídeo 2 a gente traz o vídeo de uma pessoa comentando o caso da situação de uma criança, né, recém-nascida, que foi asfixiada pela mãe num surto ali pós-parto, né? Então, a gente pode estar atento a isso, né? Atentas a isso. E aí, algumas ações que podem ser muito importantes de apoio para não agravar uma situação aí de sobrecarga, de cansaço, negociar prazos para entrega de trabalho, não esperar a estudante pedir isso, ofertar, né? Ser cuidadoso ou cuidadosa na cobrança de produção. Então, eu estou lá, orientadora, né? E estou vendo que a minha orientanda está com dificuldade de me entregar. Filha adoeceu, a filha adoeceu, não tem quem fique. Então, como é que eu consigo acolher esta situação, né, e indicar que está tudo bem, né, não colocar uma pressão a mais? Isso não quer dizer negligenciar os prazos ou as formas que a gente sabe que a universidade tem de cobrar essas questões, mas dialogar com esta estudante e, se necessário, inclusive, dialogar com o programa de pós-graduação, dialogar com a Prograde, enfim, com os NAIs, uma maior tolerância com faltas e atrasos, estar aberto e aberta a receber a criança em sala de aula, quando for necessário que essa estudante leve, né? E aí a gente vem discutindo, né, já há algum tempo, a importância dos nossos campi terem espaço também para receber essas crianças. Uma das ações que o projeto Iabás e Erez, né, que eu coordeno, está fazendo aqui no campus Baixada Santista, é a construção de um espaço, de uma sala, brinquedoteca, com extensionistas para darem apoio a mães que precisam levar, muitas vezes, essa criança em algum momento, né, na universidade, ou que seja para participar de eventos, ou para uma aula, para uma prova, né? Prestar atenção nos horários de aula e reuniões com as colegas, né? Então, olha, tem como discutir ali, escolher quem vai dar aula de manhã, à tarde, à noite? Lembra da colega que é mãe, né? E aí não só de bebê, não marca reunião na hora, ou orientação com a sua orientanda, nas horas que são críticas, como almoço, como horário de saída de escola, horário de entrada em escola. Ou seja, né, tente não sobrecarregar ainda mais essa mãe. Tente não constranger essa mãe, essa mulher mãe. E busque perguntar, olhar, observar. A gente tem perdido, infelizmente, muito disso, né? Do cuidado, do olho no olho, da forma de simples, de muitas vezes perguntar: você está precisando de alguma coisa? Você quer que eu fique aqui com essa criança uns 15 minutinhos para você ir ali tomar um ar, para você respirar? Tranquilizar, olha, tá tudo bem que sua criança está aqui, né? Porque muitas vezes essa mãe, ela vai se sentir atrapalhando, ela vai se sentir incomodando, e um grande e importante movimento é mostrar para ela
que ela não está sozinha, que ela não está atrapalhando, né? E que ela é bem-vinda no espaço da universidade, que ela é bem-vinda como colega de trabalho e que ela não precisa se sentir sozinha, né? Acho que essa é um pouco a delicadeza de poder entender que somos aldeia e que podemos construir juntos e juntas uma sociedade, né, em que as mulheres mães não sejam invisibilizadas e nem precisem abrir mão de quem são para poder exercer a maternidade. É isso. Espero que você tenha curtido aqui os 3 vídeos e que muitas outras questões tenham se colocado aí para pensar, para vivenciar nessa relação com as colegas, estudantes, orientandas que são mães. Tchau, tchau.